Boa noite, meu caro. Ô, Léo, boa noite. Tudo bem aí? Tranquilo? Como é que Vamos tá o lá, mais frio por uma aí? live? Cara, aqui tá Vamos lá. complicado. Cara, Mas o frio é bom, esse, só. O frio ajunta as pessoas. A gente esse até dorme ano, abraçadinho. esse ano não tá brincadeira não, Léo. Tá não, tá feio. Mas tá bom, Não, tá tá bom. bom. Mas eu te confesso que meu negócio é praia. Não é essa época Ah, do ano, não. não. Eu gosto de uma praia, mas eu também gosto de uma roça. E eu vou te falar o seguinte: para mim, chuva tinha que ser na roça, né, e na cidade só depois que a gente chega em casa, entendeu? É, E frio, cara. Se bem que o frio você faz uma fogueira, também dá. faz parte. Faz Mas e parte. aí? Tem que ter. Vamos dar uns 2 minutinhos aí, começamos, né? Vamos lá. Pessoal chegar? Deixa o pessoal ir Vamos chegando. falar então um pouco do que. Vamos falar um pouco do que nos fez encontrar, né? Nós dois somos coautores na coleção Foca em Resultado, que vai ser uma coletânea de assuntos, né, ligados à gestão, à organização, e que eu gosto de falar que a pessoa não precisa ter um problema, uma dor para procurar o texto, não. Ela pode abrir e sair lendo tudo, que vai ter um tanto de insights e com certeza ela vai conseguir melhorar a sua organização, porque essa coletânea está pegando tudo, está focando um pouco de tudo, né? Sim. E na verdade, ô, Léo, o nosso país, né, ele é um erro administrativo, né? E considerando que o país é a somatória de pessoas e que as empresas são formadas, né, por pessoas, nós precisamos evoluir muito na gestão, né, tanto no pensamento como principalmente nas práticas, né, de gestão. O Ô, Brasil é um caso Ricardo, muito interessante. Se a gente pensar, eu- o Brasil é um país, se o mundo se fechasse, né, se as nações se fechassem, o Brasil com certeza era um dos poucos países do mundo, é um dos poucos países do mundo autossustentável, né? Porque aqui é o famoso em se plantando tudo dá, né? Isso quando já não está é por debaixo da aí. terra. Só que sem gestão, não chegamos nunca a lugar nenhum, né? Ficamos aí, esse cachorro maluco correndo atrás do rabo, né? Eu vou te falar que eu uma vez me surpreendi, porque um colaborador da empresa que eu estava trabalhando tinha feito um MBA em gestão de projetos. Olha que bacana, a empresa bancou. E aí estávamos desenvolvendo um assunto e eu falei assim, vamos planejar o que vai ser feito, aonde vai ser feito, não sei o quê. E aí essa pessoa soltou uma pérola, né? Que isso, bobagem, vamos fazer primeiro, depois a gente pensa. É, Imediatismo. é igual Na hora, a sua, a sua presidenta, né? Meta é não, meta, eu não, tomei né? um Bate susto. a meta, Eu a gente tomei um dobra a susto. meta. Na hora, sabe qual foi a minha resposta? Daqui para frente eu não penso mais com você. Você me fala onde você quer que eu faço. Ponto. Entendeu? Porque é inaceitável, cara. Acabou de fazer um MBA em gestão de projetos e fala uma bobagem dessa. E é uma pessoa que eu gosto e que é inteligente. Mas você sabe por que ela falou isso? Eu vou defendê-la. Você sabe por quê? Porque É, essa era a cultura dos donos da empresa. sim. Entendeu? E foi legal, porque Mas daí para frente nós começamos a falar de gestão e ela entendeu. Entendeu? A pessoa entendeu. Vou te falar que ela era inteligente. Ela estava sendo mal orientada. o E o Brasil problema todo é esse. o Brasil é o paraíso do fazejamento, né? Pense e faça, É, pense e faça. mas você quer saber? Já teve um tempo que era assim mesmo. Na época da hiperinflação, É, cara, você ganhava pela especulação, o cliente não tinha tempo de comparar preço, produto, então o que ele comprava era o melhor, sempre. Porque ele comprava hoje por 10, estava por 7 na outra loja, mas no dia seguinte, olhar de tarde, estava por 11 nessa loja que era 7 na hora que ele comprou. Então você não é, sabia se estava fazendo bem ou mal.
entendeu? É. E aí acabava que, né, o manda quem pode, obedece quem tem juízo, esquece que você sabe que faz o que eu mando, né? É assim que se faz, né? Esse é o sistema, isso tudo prevalecia. Agora não, né, meu amigo? É. Agora, eu fui comprar outro dia não, já tem um tempo, uma antena para colocar no meu PC. Cheguei na loja, o vendedor falou assim: não tem. Eu falei assim: não, meu amigo, tem, você tem duas e o preço é tanto. Eu já entrei no seu estoque. Quer dizer, Ô, o cliente Léo, hoje sabe muito mais do que o vendedor, às vezes. uma maravilha, vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Que você tá, qual que é o nosso tema hoje? Vamos lá, começa aí. Hoje nós vamos falar do quadripé do sucesso como ferramenta Legal. para gerar riqueza, né, para fazer com que as empresas cresçam muito e rapidamente. Legal. Que nós sabemos que não é tão complicado, né? Mas tem que ter metodologia. É, exatamente, as coisas têm que ter lógica, né? Tem que ter lógica. Eu soltei um post hoje no meu Instagram que eu falo assim: a emoção ou razão? E aí ele fala o seguinte: que a emoção é um impulso que leva a gente a fazer coisas. Ele pode ser bom ou mal. A razão é fruto da análise dos dados e fatos. Entendeu? Sim. Então, vamos deixar a emoção para a hora do lazer, do prazer, e vamos deixar a razão para a hora do negócio, né? Exatamente. E mesmo assim, quando você estiver com raiva, use da razão, espere a cabeça esfriar para tomar uma decisão. Exatamente. Ô, Léo, É mas isso vamos lá. aí. Vamos, né, primeiro, quem somos nós, né? Quem é o Léo aí, para o pessoal Legal. rapidamente nos conhecer, né? Quem Beleza. não nos conhece, né? Eu sou um administrador de empresas que desenvolveu, que fez um curso de gestão da qualidade no Cefet, formei na FUMEC, e depois um curso de Master Practitioner, de Practitioner, com Walter de Biase, que era um dos papas na época em PNL. E depois fiz o Master também, e eu posso dizer o seguinte, tem que ter método, cara. Tanto a gestão da qualidade quanto a PNL me mostraram que se você busca padrões de excelência, se você copia, e a palavra é essa, aquelas pessoas que fazem bem feito e têm resultado por isso, você vai ter o resultado dela, que é o Sim. que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos falar um pouquinho de método, né, de métodos. Então, assim, eu hoje sou um profissional da programação, da gestão da qualidade e da programação linguística, porque os dois andam casados, né? Sim. Empresas são compostas por processos e pessoas. Processos são desenvolvidos por pessoas, com pessoas, para pessoas. Sim. Então, quem não entende de pessoas não entende nada, né? Exatamente. E o caminho é esse, é tirar das pessoas o que elas fazem, mostrar que sistema é legal e para que elas evoluam o sistema que é delas, e não eu. Sim. Entendeu? Então eu sou esse cara. E aí eu sou também coach, sou analista comportamental, sou auditor líder, né? Então tem algumas outras coisas que agregam também. O engraçado é que é sempre a gestão e o pessoal, né? E pessoas. Sim. Tudo bem. E tô nessa batalha, né? Isso aí. Pois é, eu, Legal. E pessoal, aí, eu sou Ricardo Moreira, atuo como consultor, minha marca é Doutor de Empresas. A gente está com um projeto aí, a gente tem, né, os atendimentos presenciais, estamos agora com o projeto online, começando. Então, eu te convido, toda quinta-feira, 20h30, estaremos aqui falando de gestão, num quadro que a gente deu o nome de Receita de Gestão. Eu sou administrador também, eu tenho, na verdade, 7 formações em gestão, sendo 3 pós-graduações e mestrado, também sou coach, e eu estou em 5 multinacionais, e costumo brincar que eu não sou um professor papagaio. Eu me tornei professor depois de ser executivo, quer dizer, e paralelamente, na verdade. Então, eu vivenciei, tem 41 anos que eu vivencio o mundo dos negócios, e depois disso, paralelamente, após o mestrado, em 2002, eu fui para a PUC, depois estive na Fundação Getúlio Vargas, Fundação Dom Cabral e BMEC, Sebrae, e criei minha metodologia, onde
se eu não gerar resultado para me pagar, eu devolvo o dinheiro. Ou seja, nas minhas consultorias, o empresário não corre risco. E eu desenvolvi essa metodologia baseada nas empresas que eu trabalhei e com a sensibilidade também de agregar o máximo de valor ao empresário, porque eu sei o sofrimento que é ser empresário nesse país. Hoje, eu e o Léo vamos conversar sobre o quadripé do sucesso, que é uma metodologia na qual eu alicerço o meu trabalho e que tem dado, né, muitas alegrias, tem gerado grandes resultados e tem ajudado, né, de maneira humilde aí, a transformar pessoas e transformar empresas, que eu acredito que a minha missão de vida seja essa. Eu me encontrei ajudando pessoas e nem mudando vidas através aí dos seus empreendimentos. Um grande abraço aí, né, para as pessoas que nos acompanham, que estão com a gente, e mandem perguntas, que vai ser um prazer responder vocês. Então, para começar isso, eu vou pegar esse gancho do Léo, quer dizer, empresas são pessoas e recursos, né, e capital, e as pessoas giram esse capital para ter lucro. Então, um primeiro toque, né, que eu gostaria de dar é o seguinte: nunca monte uma empresa para ganhar dinheiro. E aí você vai achar que eu estou ficando doido. Mas não. Monte uma empresa para agregar valor à sociedade. Tenha um projeto para melhorar a vida das pessoas. Porque quanto mais você melhorar a vida das pessoas, mais dinheiro você vai ganhar. As grandes marcas provam isso. Quando as marcas nos entregam produtos de alta qualidade, né, e na verdade tudo começa com um produto e com uma promessa, né, alguém tem uma ideia de algo que atende necessidades, né, oferece isso ao mercado, as pessoas acreditam na promessa, passam a comprar, e as sucessivas experiências e as promessas sendo cumpridas numa linha do tempo, acaba surgindo a marca. Né? A história das marcas mostra muito isso. E toda essa promessa, né, esse cumprimento, esse atendimento de necessidades, é que vai garantir e sustentar o sucesso. E o enriquecimento vai vir disso. Vai vir da agregação de valor à vida das pessoas. Então, sempre entenda que lucro é consequência. Não monte uma empresa para ganhar dinheiro. Monte uma empresa para gerar felicidade. Isso não é papo de coach, de guru, não. Isso é fato. Você só compra produtos que te deixam feliz. Certo? É muito simples o raciocínio. Pensa no celular que você tem aí. Você comprou pelo que ele tem de bom ou pelo que ele tem de ruim? Obviamente, pelo que ele tem de bom. Você fez comparações. Então, é o que você fizer de bom, de bem, que vai fazer o seu sucesso. Concorda, Léo, com o racional? Ô, Ricardo, você sabe que você tocou na ferida, né? Porque essa é uma batalha que eu tenho com o empresário desde quando eu saí da faculdade. E depois, na pós-graduação, eu escutei isso dos professores, dos mestres que eu tive lá. Porque, pelo seguinte, as pessoas acham que monta empresa para ganhar dinheiro. Mas não é não, cara. O único objetivo o objetivo de todas as organizações é satisfazer o cliente, é atender uma necessidade do cliente, que você falou e muito bem falado. Então, o meu objetivo é satisfazê-los. Na gestão da qualidade, a gente fala que tem 5 objetivos. Um geral, que é a satisfação das necessidades de todas as pessoas, e 4 específicos. O empresário não tem que ter lucro, não, ele tem que ter produtividade, o resultado do que entra, aliás, do que entra pelo que sai, né? Quanto você, aliás, do que você fatura pelo que você paga, pelo custo, tem que ser positivo. Se ele for positivo, está sobrando. Entendeu? Mas o objetivo é satisfazer o cliente. O cliente tem que ter qualidade, o empresário produtividade,
A sociedade tem que ter benefícios sociais, porque se não for bom para todo mundo, a sociedade barra a empresa. Né? Nós vimos uma mineradora sendo barrada porque provocou um acidente. Cara, o produto dela é de necessidade básica, mas ela fez coisa errada. E o empregado, cara, não tem que ter dinheiro, não. Ele tem que ter crescimento, porque dinheiro, o salário dele, quem dita é o mercado. Existe uma regra, existe como é que fala? Existem limites já pré-estabelecidos pelo mercado. Você só quebra esse limite quando você faz o que ninguém faz, quando você é o melhor de todos. Aí você bota preço. Porque fora isso, quanto é que ganha uma função A, B, C e D? Acabou. Então a gente trabalha focado no cliente. Começa com uma necessidade do cliente que é transformada num produto que tem que satisfazer o cliente. Ponto. É simples assim. E Eu gosto de quanto falar o mais seguinte. você agrega esse valor às pessoas, mais sucesso você Pois tem. é. Aqui, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, que o rei Salomão foi o homem mais rico de todos os tempos? Você sabe? Não, eu naquela Você, época eu te confesso que eu ainda não tinha nascido, mas você não tinha, eu também não, mas eu dei uma estudada. Aqui, Salomão pediu para Deus sabedoria. E você sabe o que, que ele fez com a sabedoria dele? Ele não hum, guardou para ele, não. Ele não montou um negocinho para ele ganhar dinheiro, não. Ele dava conselho para os reis da época, que em gratidão lhe davam ouro e prata. pois Então, é, ele satisfazia, ele ajudava e ele recebia por gratidão. Eu gosto de falar que lucro, quando é objetivo, sempre falta. Quando é consequência, sobra. exatamente. Tá? Porque a visão é diferente, cara. E as pessoas produzem muito mais e melhor. Não pode funcionar Sim. na internet. E aí, Léo, Entendeu? nessa coisa, né, todo ontem, inclusive, eu comecei um trabalho, né, com a Pão de Queijaria lá em Cláudio, uma receita de um abraço aí, né, pro pessoal, pro Clareia e família. Uma receita nova de pão de queijo, sabe, Léo? Ela tem só 62 anos. E nós agora Eu acho que já foi testado. vamos lançar Deve uma ser linha bom. especial. Vamos lançar uma linha especial homenageando, né, a avó deles e tal, que foi a criadora. Então é um negócio muito legal. Vamos escrever uma história diferente. E sempre me perguntam, né, como foi ontem, e sempre é, quer dizer, mas fica, como é que é o caminho? Quer dizer, o que eu faço para estruturar a minha empresa para ter sucesso? Porque como a maior parte dos empresários não tem formação, muitas das vezes não tem experiência em grandes empresas, e eu sempre cito, né, essa coisa de não ser professor papagaio, por ter trabalhado em grandes empresas, né, o meu Legal. crescimento ele não vem única exclusivamente de livros. Né? Eu sempre cito as minhas 7 formações porque eu tenho muito orgulho e foram pesadas, né? Quer dizer, não foi fácil você trabalhando ali, tendo que bater meta e ao mesmo tempo tendo que estudar. Mas isso deu uma consistência muito grande. Mas eu te confesso que quando eu nomeei, eu repensei o PDCA e criei a metodologia do quadripé do sucesso, foi muito para ajudar esse empresário a ter um norte, quer dizer, por onde começar para que ele caminhe minimamente. Então eu vou tentar Legal. passar a experiência para o pessoal pegar o racional e aplicar, porque também é aquela coisa que a gente sabe, conhecimento que não é aplicado não serve para nada. Né? Nós precisamos realmente transformar com a aplicação do conhecimento. Então, pessoal, é importante entender o seguinte: quem é você, o que você quer. E quando você pega no mundo empresarial, o que a sua empresa é, o que ela entrega, baseado no que o cliente compra. Isso é a primeira análise. O que seu cliente compra de você, efetivamente? O que ele busca satisfazer em termos de necessidades e desejos? Então, você tem que fazer essa leitura muito clara. A partir daí, você pensa na sua capacidade. A minha estrutura me dá condições de entregar qual volume de produtos, de
serviços. Porque a capacidade é fundamental. Ela vai te dar um norte, a capacidade de um teto de faturamento, e a partir daí você consegue projetar, a partir de todo do seu preço de venda, dos custos, uma geração de caixa, onde você projeta o seu crescimento. Então, nessa linha, o que é o quadripé do sucesso? Primeiro é o seguinte: baseado em quem é a sua empresa e na sua capacidade e no perfil do mercado que ela atende, nas necessidades, etc., ela define metas. Fala-se muito no mundo empresarial em indicadores. O que são indicadores? São números que você vai perseguir e se basear para uma tomada de decisão. Isso é importante. É como para vocês entenderem, quem não domina muito isso, você gerenciar 100 números é como você está dirigindo numa estrada à noite a 120 km por hora, certo? Só que com os faróis apagados. Então imagina o que vai acontecer. Você veio ali na estrada, por mais que você conheça, o meu caso, por exemplo, eu estou sempre no trajeto aqui de Vinópolis e Belo Horizonte. Então conheço bem a estrada. Mas por mais que eu conheça essa estrada, se for à noite com o farol apagado, inevitavelmente uma hora eu vou me arrebentar. E infelizmente, eu posso afirmar isso, infelizmente, a maioria dos empresários não conhece os números da empresa. Então, se você não conhece os números, você toma a decisão baseado no achismo. E você vive uma loucura empresarial nesse sentido, que efetivamente não tem sentido. O brasileiro tem uma música que ele adora, não sei se vocês sabem, eu tenho uma banda de rock, eu sou o Bonovox, mas eu canto YouTube, então eu gosto muito de cantar, gosto, na verdade, de todo tipo de música. O brasileiro adora aquela assim: deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. Vida leva eu, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vamos lá, todo mundo. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Cara, eu adoro o Zeca Pagodinho, morei no Rio e tal, via ele, até morei perto dele lá, caminhando na Barra direto. Mas assim, eu odeio essa música, porque ela não tem sentido. Deixa a vida me levar. Você tem que ter números, você tem que ter indicadores, você tem que tomar decisões lógicas. Pergunta o David aí que entrou agora. Um abraço, meu amigo da Âncora. Será ainda uma das grandes marcas desse país. Mas a questão é, quais são os números? O que os números nos mostram? Então, a meta ela é construída a partir de toda uma análise numérica que você faz da sua empresa e te dá indicadores. Qual é a primeira meta que você estabelece? A sua meta de lucratividade. Isso é fundamental. Quanto você quer ganhar? Oi, Léo. Deixa eu só fazer uma observação. Você sabe que eu tinha essa mesma impressão da música do Zeca Pagodinho, né? Eu até falava isso nas minhas palestras. O único que ganha com Deixa a Vida Me Levar é o Zeca Pagodinho. A gente tem que planejar o futuro. Só que aí, conversando com a minha esposa, ela me falou assim, não, tem um detalhe nela que é legal. Ela falou, é o quê? Porque quando você planeja, você está estabelecendo metas. Você até falou aí, eu preciso me conhecer primeiro para enxergar o caminho. O primeiro caminho, a primeira coisa é o fim, que é o objetivo. Meta e objetivo, dependendo do foco, é a mesma coisa. E aí o que acontece? Se você sabe o que você é, se sabe para onde você quer ir, a pergunta é o que eu preciso fazer para chegar lá? E aí você estabelece metas. Quando você estabelece metas, você coloca na sua cabeça um parâmetro. O parâmetro de comparação que a gente precisa para decidir, para escolher. Porque o bom vendedor, ele consegue te mostrar o produto e quando esse produto é a sua necessidade,
os dois se encontram. Você tem uma sinestesia positiva, fala assim, opa, eu quero. E aí você compra. Se você não entende o que o vendedor está vendendo, você não vai ter como comparar. E aí talvez você precise, mas você não compra. Então, quando eu estabeleço uma meta, quando eu sei aonde eu quero chegar, aliás, uma vantagem, quando eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso para chegar lá. Então, eu vou treinar hoje, não é amanhã, não. Eu vou me preparar hoje para aquela oportunidade que o mundo, que a vida vai me dar, porque ninguém cria oportunidade. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho parâmetro. A oportunidade passe, é aí que eu acho que eu deixo a vida me levar, porque ela vai te dar oportunidades, mas se você não enxerga, você não pega. Mulher grávida, só vê mulher grávida na rua. Nós, quando compramos um carro, roupa, só vemos o carro na rua. Eles já estavam lá, mas eu não os via porque não tinha meta, não tinha o parâmetro. Então, quando eu tenho um planejamento, que é tudo, eu tenho o parâmetro. Eu percebo as oportunidades que a vida me dá dentro do meu planejamento. E aí eu as pego, melhor do que deixá-las passar. Então, eu dei uma, como é que fala? Uma ressignificada nessa música, porque ela tem as duas conotações. Se você ficar de braço cruzado esperando a vida te levar, já era. Mas se você tiver um planejamento e ficar atento às oportunidades que a vida te dá, seu caminho está sendo facilitado. Mas é por Agora, aí. não, com Tem que ter certeza. planejamento. Esse ponto de vista é muito interessante. O que me preocupa é que não é da nossa cultura planejar, né? O Não, brasileiro, o a imediatismo cultura é o fala mais alto. fazejamento, né? É o fazejamento. E o Perfeito. planejamento, ele é uma lógica, porque nisso que a gente está conversando, eu vivo várias experiências assim, e graças a Deus, né, em sua maioria, muito bem-sucedidas, no sentido de definiu a capacidade, o que o mercado quer, conseguiu fazer a oferta que case, né, com essa demanda É. de mercado. E explorou bem a sua capacidade, contou bem uma história, a coisa vai acontecer. Então a meta, ela vai te dar esse foco, vai te dar o norte, vai te dar Com o certeza. alvo, que é o que a grande maioria não tem. Eu tenho uma passagem na vida muito interessante, Léo, que é o seguinte: quando eu tinha 18 anos, eu passei uma Semana Santa no Rio. Eu gosto muito do Rio e sempre fui lá minha vida toda, né? Acabei morando no Rio e tal, tenho muita saudade. Mas Também gosto. eu participei até uma noite num curso na FGV, no Botafogo, com 18 anos. E eu fiquei tão impressionado. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi um data show, isso em 86, né? Isso é coisa do capeta, né? Porque como é que a imagem sai lá na parede, né? Quer dizer, a gente mentiu naquela época. É igual o fax, né? O Ah, fax eu de não Deus. consigo explicar. Eu não consigo explicar o fax até hoje, né? Quer dizer, mas aí uma coisa interessante. Aí eu vi aquilo, eu fiquei tão impressionado que eu falei assim: um dia eu vou ser assim. Eu quero ser igual esse cara, eu quero ter um nível legal de conhecimento, eu quero conseguir mexer com a cabeça das pessoas, transmitir. E eu me Legal. preparei 20 anos, e aos 38 eu estreiei na FGV, onde eu fiquei 10 anos. Então, eu estou contando pelo seguinte: aquela meta de ser assim norteou a minha vida, né? Lógico. Direciona. Da carreira. Então, o que eu fico pensando é não ter a meta, como a grande maioria não tem meta, muito perigoso, porque eu toco rock, eu gosto muito. O Lobão tem uma fala numa música muito interessante que é melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. E também eu acho que nem lá nem cá, mas a questão é, a maioria, ele não passa pela vida, a vida que passa por ele. Então, hoje, se você quiser ser um empresário de sucesso, um executivo de sucesso, se você não tiver claro quem é você, o que você quer, você vai viver um cachorro correndo atrás do rabo e vai viver como a maioria do brasileiro, sonhando com uma coisa que não existe, em função do deixa a vida me levar. Então, o É. quadripédio do sucesso, ele vai trabalhar muito isso, quer dizer, o que você quer? E aí, saiu da meta, você vai exatamente para o planejamento. E desmistificando o planejamento, né, o que é um plano? É uma tentativa de hoje eu enxergar as ações que eu vou fazer amanhã, que eu preciso implementar
para me levar para uma nova condição e para que eu conquiste as coisas. E com uma grande vantagem, né? Eu falo que é um projeto de construção de uma casa. Sim, Só que você não precisa ter fé, porque a fé é acreditar naquilo que você não vê, tá? Você não precisa ter fé para construir uma casa, você precisa ter um projeto. sim. Porque o projeto estando desenhado, e o planejamento tem que estar desenhado, escrito, você consegue enxergá-lo e falar: isso dá, isso não dá, isso é Sim. bom, isso é ruim. E mudar no papel é muito mais barato e melhor do que mudar depois de feito. Se é Então, que é possível mudar depois. até aproveitando o seu exemplo, eu vou tentar melhorar ele um pouquinho só. Não ter planejamento é você ter um mapa com contorno sem o conteúdo. Sim. Você não sabe para onde você vai, Pois entendeu? é, Você está aí, perdido. e muita gente fala assim, ah, mas o planejamento me engessa, ou o planejamento eu não consigo botar em prática. Né? Você nunca vai conseguir colocar um planejamento em prática 100%. Por quê? Porque o cenário muda o tempo todo. Mas aí é aquela coisa da felicidade. Não adianta querer ser feliz morto. Você tem que ser feliz hoje. O que interessa é o caminho. A cultura do planejamento, ela vai te fazer o tempo todo repensar as ações, pensar antecipadamente. Isso. Beleza, pensei, tenho uma meta, o que, que eu preciso ter em termos de estrutura e estratégia para chegar onde eu quero? Quer dizer, como é que tem que ser a estrutura da minha empresa? Que tipo de máquina, equipamento, processo, que tipo de pessoa, toda a estrutura, nível de capital, investimento, capital de giro, aquela coisa toda. Pensei nessa É, geral. estrutura, preciso pensar na estratégia. Como que eu vou agir na minha gestão, no meu modelo, e como que eu vou agir no mercado, para que eu conte uma boa história. Aí a questão estratégica, como é que eu vou agir, como é que eu vou vender, como é que eu vou comunicar, como é que eu vou distribuir, como é que eu vou produzir. Então você vai pensando nisso tudo e fazendo o desenho, fazendo os arranjos E vai antecipadamente. mudando. Aí, quando você cria a cultura do planejamento, o que, que acontece? Pensou em tudo, montou a estrutura, toda a estratégia, você precisa fazer o quê? Você precisa ir para ação. Então, é o É lógico. terceiro ponto: meta, planejamento, ação. Agir. Aí, essa hora eu vou produzir, eu vou fazer, né? Aquela lógica da gestão, fazer pessoas fazerem, né? Alcançar metas com e através das pessoas. Então, eu vou fazer as Isso. pessoas fazerem. Aí eu vou produzir, eu vou vender, eu vou entregar, eu vou fazer a propaganda, eu vou fazer todo o agito que é feito na empresa para atender bem o mercado. E no momento em que você começou a fazer isso, automaticamente você já entra no quarto ponto do quadripé, que é o monitoramento, onde você vai responder duas perguntas. Por que que você, o que está acontecendo? Está dando certo? Eu estou entregando bons produtos? Meu cliente está feliz? Eu estou formando uma marca? Eu estou tendo lucro? A minha equipe está trabalhando bem? Meu maquinário está funcionando? Então você vai monitorando por que está dando certo ou está dando errado. E aí, na cultura, se você tem a cultura do planejamento, no momento em que você gira, você replaneja o que é necessário e mantém aquilo que está dando certo. Então, o que eu Isso. penso, que a grande sacada, e isso é um erro nosso, se a gente pega o Brasil, sai governo, entra um governo novo, muda tudo que o anterior fez. Sai governo, deixa um legado, o outro chega, muda tudo de novo. Ou seja, não há continuidade, porque não há visão estratégica de desenvolvimento. O que eu tenho experimentado é que você não consegue alinhar uma empresa ou realinhar com menos de 3 anos. Eu comparo isso muito a uma criança até. Uma É. criança, para ela ficar firmezinha, ela leva uns 3 anos. Né? Nós que temos filhos sabemos disso. Até os antigos falavam, né? Vamos ver se esse vai vingar, né? E muitos não vingavam naquela época.
Então, uma Eles empresa... são consequência. É, Eu vou te falar que eles são consequência do que nós fazemos. é. Se não vingar, é Então, nós que não vingamos, não é eles, não. então, o quadripé, ele vai criar essa cultura de fazer com que você defina, redefina a sua estrutura e a sua estratégia o tempo todo, adequando a uma necessidade de mercado, a uma realidade sua de mercado, e tudo isso baseado em números. Essa que eu acredito que é a grande sacada. Por Perfeito. quê? Porque mudou o cenário, você vai fazendo os ajustes, seja para frente, seja para trás. Mas o que interessa é que você tenha uma pegada que, num primeiro momento, garanta a sobrevivência da empresa, que é o primeiro desafio do administrador, e, num segundo momento, o crescimento. Lembrando que quem trabalha assim cresce muito. Agora, o que me choca muito de não ter essa cultura, e aí eu consigo provar, é que É fato. o mercado brasileiro como um todo, em sua maioria, né, em sua maioria, ele é dominado por multinacionais. Por quê? Porque tem a cultura da gestão por números, tem a cultura de ter os melhores, de reconhecer, de tratar bem, de remunerar bem, tem a cultura de agitar o mercado o tempo todo, e com isso vão gerando riqueza, satisfação e dominando tudo. Então, o quadripé do sucesso ele vai ajudar muito nesse sentido, de dar uma lógica de direção estruturada para que, ao longo do tempo, você tenha uma empresa redondinha, estruturada, com uma contínua geração de caixa e crescimento. Ô, Ricardo, eu gosto de falar que o melhor atalho para o sucesso chama-se informação, conhecimento. Sim, Se você não domina o seu negócio, ele vai acabar. Né? Eu gosto de falar o seguinte, que toda empresa começa pequena e sim. começa com o dono fazendo de tudo. E Então, normalmente se o acerta dono um produto e cresce. né? Pois é. E se ele está fazendo de tudo, o que, que vai acontecer? Ele faz de acordo com o sistema de gestão da qualidade que ele tem na cabeça dele, que Sim, é informal, mas tudo passa por ele. sim. Então, o padrão do produto que ele desenvolveu e que está satisfazendo quem está lá fora tem sim um critério. O problema acontece, né, aparece quando ele cresce porque ele está satisfazendo todo mundo e todo mundo está querendo, e aí ele tem que repassar para essas pessoas que estão chegando, os gerentes, os diretores, os gerentes, né, e os operários, tudo, qual é a forma, a conduta que ele tem para fazer aquele produto, porque o que está satisfazendo é o produto dele, entendeu? E o cliente quer aquele produto, porque o padrão conhecido é o dele. Se ele não planejar, se ele não documentar, da boca para fora, você não tem. Porque as pessoas começam a entender diferente, depois não guardam tudo. Então você tem que ter um documento, que é o planejamento, que vai definir o caminho, vai definir as quantidades, vai definir os gargalos, né, que são os indicadores para você ver, acompanhar aquilo que pode travar e pode, né, para que não trave, porque se estiver tendendo a travar, você intervém antes. E aí ele consegue repassar a política de trabalho dele para todo mundo, porque existe um documento que é o plano. Com isso, as pessoas conseguem praticar o que ele já fazia bem feito de novo. E aí a empresa, ao invés de implodir porque não tem organização, ela cresce. E aí, né, ela conquista mais pessoas e essas pessoas que eram poucas começam a crescer e conseguem repassar esse conhecimento. Aí a coisa funciona. Planejamento é tudo, meu amigo. Se não tiver planejamento, você está fadado a morrer. É, Perfeito. exatamente, Léo. Mas aí é aquela coisa, eu fico, né, cada vez mais abismado nessa perspectiva de que as pessoas não param para pensar, não param para conversar, não param para pensar daqui a, nem vou falar um ano ou três, não, daqui a 3 meses. E Vamos lá, invariavelmente faz lá. são pegas com a calça na mão. Porque em mercados instáveis como o nosso,
e o Brasil ainda é um mercado, né, em formação. Eu costumo falar que o Brasil, em média, está 30 anos atrasado. E o pessoal fala, é um exagero. Não. Você vê que nós estamos falando agora e pregando, comece a planejar. Planejamento estratégico é uma matéria, né, que é uma ferramenta utilizada, vamos pegar nos Estados Unidos, aí, na Europa, na década de 60. E nós até hoje nós não temos um planejamento estratégico nacional. Essa gestão aí feita em cima dessa crise que a gente está vivendo, ela é no mínimo ridícula. Né? Aquela história que a gente está vendo lá do oxigênio em Belém, aquilo é uma coisa ridícula. Aquilo é uma situação assim, é faltar o arroz e feijão na sua panela, não tem sentido. Mas aqui, eu vou aproveitar a sua deixa para falar de uma coisa que eu acho que acontece muito e que é sintoma de cultura ruim. Só não gosta de controle, só não gosta de planejamento quem ganha com o descontrole. Sim. Entendeu? Se você está vendendo e pede para o cara assinar uma promissória, porque ele falou que vai pagar depois e ele se recusar, não vende não, porque você vai tomar tombo. Sim. Porque o cara, quando é honesto, ele assina. Então, eu vou te falar que hoje nós temos as duas coisas. Nós ainda temos um lado que não quer se organizar porque ganha com a falta de organização, e eu acho que foi a causa desse problema que você citou aí, entendeu? Desvio de verba e tal. Mas já temos um outro lado que está dando show, e justamente porque colocou técnicos para fazer a administração geral. Entendeu? É lógico que não está perfeito, porque, cara, você não consegue. Eu vou te dar um outro exemplo. O choque de gestão que o Falcone fez. Sim. Cara, o Falcone é fantástico. Espetacular. Melhorou muito. Na época do choque de gestão, eu tinha um amigo que era auditor do Estado. E ele falou que ele estava com uma preocupação, porque a informação do Estado estava na iniciativa privada. Só que o Falcone é bom, ele é competente, ele podia ter se beneficiado disso, mas não, ele foi lá, fez o dele e foi embora, que é o papel do consultor, é criar a condição e ir embora. Ele volta para reciclar. Cara, melhorou muito, porque naquela época, esse cara me falou, o Estado comprava, aí o vendedor superfaturava, porque existia um risco de não receber, e quando o dinheiro aparecia, ele pagava. Sim. Depois do choque de gestão, tá? Que não foi. Eu vou te falar que a ação foi muito boa, mas o resultado é lógico que não acontece de uma hora para outra. Você mesmo falou que a empresa é 3 anos e é por aí. Sim. Ele melhorou muito. Depois do choque, você não vende nada para o Estado se não tiver um empenho, se o dinheiro já não tiver reservado. Então, tem muita coisa errada? Lógico que tem, mas melhorou. Sabe por que melhorou? Porque Falcone, meu amigo, é gestão. Sim. Entendeu? E ele conseguiu criar essa cultura e falar assim, cara, você vai comprar? Cadê o dinheiro antes? Sim. Entendeu? E aí, os negócios passaram a funcionar melhor. Quando eu pensei, Léo, o quadripé do sucesso, né, que claramente é uma adaptação do PDCA, foi baseado muito no que eu vivi na escola, sabe? Tá. Na escola nós trabalhávamos naquela época, na verdade é assim, e aí é o dedo do Falcone, né? A cultura criada pelo então Grupo Garantia, né? Jorge Paulo Lema, Marcel Teres e companhia, a partir, né, junto com os conceitos do Falcone, levou 30 anos depois a maior cervejaria do mundo, né, que é brasileira. Né? Ô, Davi! A Inter... Só um minutinho, Matheus, por favor. A Interbev, né? E aí é uma coisa fantástica porque quando se coloca a cultura de resultado e uma coisa forte, né? Em empresas nacionais, embora são poucos os casos, mas nós criamos histórias fantásticas, como os nossos bancos, como a empresa de Ambev, a Embraer. Então, por que não levar isso mais para frente, né? Quer dizer,
Colocar a cultura, né, da meta, a cultura do planejamento, a cultura de se pensar um pouco mais, para que a gente realmente crie consistência, né, e riquezas que realmente melhorem a vida de todo mundo. Porque é muito legal quando você está num projeto, né, e eu, graças a Deus, tenho tido participação em projetos locais, assim, você começa, você coloca essa lógica da cultura da Só um meta. minutinho. Ajuda aqui, por favor. Davi, A cultura, quando você coloca a cultura, Jobs. faz parte. A cultura da meta do resultado, quando vem o resultado, é uma coisa fantástica, porque você está melhorando vidas, você está melhorando missões, você está gerando riqueza. E isso é tudo muito rico, né? Me Então, dá só um minutinho. Peraí, peraí, peraí. tá bom. Resumindo, né? Continuando para o pessoal, então é importante que você pense como é que esse quadripé pode te ajudar, sabe? Quais são suas metas e que energia você está colocando no planejamento para chegar nessas metas? E, e principalmente a partir daí agir, mas de maneira lógica, pensada, baseada em números. Não com esse achismo maluco que a gente vive. Né? Eu fico vendo as Irresponsável. empresas. As empresas não têm orçamento, quer dizer, como é que você constrói sem orçamento? Você falou uma coisa aí meu cunhado entrou aí, ó, Ricardo Amaral, né? Um abraço. E, né, é um grande engenheiro, tocador de obra aí, Legal. grandes obras, e lida com orçamento, então ele vai identificar muito isso. Mas eu fico vendo, né, as famílias não têm orçamento, as empresas não têm orçamento. E você falou um negócio da casa própria, a maioria tem um sonho da casa própria. Para de ter o sonho da casa própria, tenha o planejamento da casa própria. O sonho só serve para encher o Silvio Santos de dinheiro, né? Que você vai lá, compra o carnezinho, vai rodar o peão. Quer dizer, não tem o menor sentido isso. A gente tem que pensar assim: eu sonho, legal, é importante sonhar, né? O sonho ele nos faz ir para frente, mas você tem que pegar esse sonho e transformar ele em meta. Você tem que É materializar lógico. em metas smart, metas específicas, sabe? Metas mensuráveis, atingíveis, realistas, temporais. Você tem que trabalhar isso muito bem, essa coisa dessas metas, e pensar muito na estratégia, quer dizer, o que que me falta, o que que eu preciso melhorar, né, para que eu Ricardo, consiga eu falo, deixa eu te falar o seguinte. chegar na minha meta, realizar essa meta que vai chegar ao meu sonho. Né? Então é uma coisa muito Ricardo, doida não ter esse raciocínio, né? As pessoas não terem isso. é simples demais, cara. Agora, E é você quer muito saber? simples. Você não tem erro nenhum em você trabalhar para o outro. Entendeu? Você, empresário, montou uma organização, você tem uma meta, você tem um planejamento. Eu posso trabalhar para você e não estar perdido. O problema é quando eu trabalho para você sem ter a minha meta, Sim. tá? Eu posso não, é normal. Nós somos, né, ninguém faz nada sozinho. Nós sempre vamos estar participando do projeto do outro. Mas se eu não tenho nenhuma ambição, se eu não tenho nenhum propósito, o que vai acontecer? O dia que ele quebrar, eu não tenho nada, porque eu era um coadjuvante. Agora, quando eu tenho uma missão, quando eu tenho um propósito, quando eu sei o que eu quero da vida, aquilo que eu estou fazendo está me acrescentando e eu sou alguém lá na frente. Mesmo que ele feche, eu continuo, eu tenho um caminho. Então, a gente tem que ter essa visão de futuro e esse caminho. Léo, isso, a importância, e reforçando o seu ponto de vista, e a importância disso, eu indico para o pessoal aí, todo mundo lê O Sonho Grande, que é um livro espetacular que conta aí a trajetória né, do grupo Dom
dono da Ambev, etc., O Sonho Grande, leiam O Sonho Grande. Quando eu li O Sonho Grande, eu confesso que eu chorei. Por quê? Eu fui da escola em 96, 97, e esse caso é interessante porque a companhia, o Garantia comprou a companhia de cervejaria Brahma para diversificar naquela época e entrar nesse segmento, né, de alimentos e bebidas e tal, via o potencial de crescimento desse mercado, compra a Brahma e para dominar o know-how do descartável, que era a tendência e é uma verdade hoje, compra a Skol, que era a companhia pequena mineira que tinha, né, aqui em Nova Lima, o grande know-how do descartável, a latinha que na época inclusive enferrujava. Não era como é de alumínio hoje. Aí eles compram isso e aí eu em 96, 97 estive lá e eu lembro direitinho da gente em reuniões e até vou convidar o pessoal, né, novamente, toda quinta-feira, 8h30, a gente vai estar aqui com receita de gestão. Legal. Eu vou começar a contar também o que eu aprendi com alguns gurus que eu conheci, como, por exemplo, o Stephen Wozniak, da Apple, né, sócio do Jobs, eu tive a oportunidade de estar com ele. Mas olha só, aí, Léo, a gente em reuniões, né, na companhia, os caras falavam assim, nós vamos ser a maior cervejaria do mundo. E aí, eu tive com alguns deles, João, com o Marcel, participei, né, na reunião. Aí, eu olhava aqui e falava assim, esses caras são completamente loucos, porque a gente era uma cervejaria desse tamanhozinho, uma formiga, perto da Budweiser, que era um monstro, né? A Interbrew lá, a belga, né? A Stella Artois, aí tinha Saab, tinha um monte de cervejaria muito maior, a Budweiser era o grande monstro. E eu pensava, esses caras são completamente loucos. Mas isso foi uma das experiências que eu tive na minha vida, né, que me marcaram, de grandes aprendizados, da importância de se ter meta, estratégia e visão de longo prazo. Passados anos, e essa época é muito interessante, e no Sonho Grande eles contam isso, eles estavam mandando missões para Budweiser para aprender a fazer cerveja. Budweiser estava com a família Anheuser-Busch há 400 anos. Aí disse que eles chegaram lá nos Estados Unidos, né, e falaram assim, oh, gente, eu sou um primo pobre ali do Brasil, um coitadinho, eu vim aqui aprender a fazer cerveja. Aí os caras, pois não, vem cá, nós vamos ensinar vocês. E começaram a trocar figurinha com o pessoal, né, na época, né, da companhia, né, da Brahma, da dona da Skol e da Brahma, né? E aí, como foram aprendendo, quer dizer, e aí tem muitos casos que eu posso contar, como a gente virou mercado, por exemplo, para a Skol virou líder, como é que a gente quebrou a Antártica para comprar, isso aí em outras lives a gente conta. Mas assim, os caras 30 anos depois compram a Budweiser. Quer dizer, você é 50 vezes menor do que o cara e daí você compra ele. Quer dizer, isso é ter estratégia, isso é ter meta, isso é ter visão de longo prazo, isso é ter planejamento, sabe? Isso é querer fazer a diferença. E aqui no Brasil não há isso. E você, às vezes, entra com visões empresariais. Eu sempre falo assim, para de gastar dinheiro da empresa, enriqueça a sua empresa. Para de matar galinha dos ovos de ouro comprando porcarias. Aí os caras não aceitam. Eles querem ter uma figura jurídica pobre para ter uma pessoa física rica. Aí quando essa figura jurídica quebra, drena a pessoa física dele, porque nem blindagem de patrimônio os caras sabem fazer. Então a questão é, tem que se mudar essa cultura e colocar a cultura de geração de riqueza numa visão de longo prazo, enriquecendo as galinhas, que são as empresas, para se gerar riqueza para um todo, inclusive para o dono. Sabe, para o empreendedor que merece pelo risco que ele assume. O risco é dele. Agora, o risco é dele. O quadripé
ele é fundamental, e eu vivi o quadripé, né, nessas empresas que eu trabalhei, hoje implemento aí nas consultorias. É uma coisa fantástica, porque você vê a transformação, né, nas pessoas e no jeito de gerir. Eu sempre falo, eu não faço consultoria para empresas, eu transformo, eu desenvolvo gestores. É mudar a forma de pensar, agir e gerir. Penso, sinto, faço. Isso é importantíssimo, porque quando você começa a ver a transformação e começa a bater a meta, né? Eu estou com alguns clientes nos assistindo, um abraço aí, Sávio, Sérgio, né? O Igor, David. Quer dizer, quando você começa a bater a meta, aquilo vai ficando uma coisa gostosa e fala assim, quero mais, e eu vou só aumentando a meta, e a turma vai batendo a meta, e vai crescendo, gerando riqueza, gerando caixa, e trazendo felicidade. Então, o grande lance não é a grana que se ganha, é a cultura da conquista, do fazer mais, fazer melhor, que tem tudo a ver com essa linha da qualidade, né, Léo? Ricardo, eu costumo falar o seguinte, que o desafio não é fazer a empresa fazer o que tem que ser feito, é fazer as pessoas entenderem e quererem fazer o que tem que ser feito. E nós, consultores, somos facilitadores desse processo. Nós trazemos informações. Lá no começo você falou um negócio muito certo, muito bacana, que você não era professor papagaio, porque você tinha experiência. Eu fui professor de tecnólogo. Eu já briguei com muito, no bom sentido, já briguei com muito colega por causa disso. Pois é, mas aqui, eu já fui professor de tecnólogo. Aí que eu fico com a minha experiência e os meus. Mas aqui, ó, o tecnólogo é um curso de pessoas que já estão na área e que querem um diploma. E eles, se você não tiver uma bagagem prática, meu amigo, eles te derrubam. Entendeu? Não dá. Então, isso, para mim, o que você fez, o que você é o que eu acho que falta. Tá? Porque pegar o diploma e sair repetindo o texto. Isso é muito fácil. E eu vou te falar uma coisa: eu acredito muito no texto. Eu acredito nas teorias. Só que só consegue validar as teorias quem aplicou as teorias, não é quem estudou. Sim. Então, às vezes, aquele jargão da prática é diferente da teoria, fica valendo, porque o professor não sabe defendê-las. Ele sabe repetir. E aí eu convido as pessoas a nos seguirem. Nosso tempo está acabando, hein? Tá. Quanto tempo nós estamos, Léo? Falta 1 minuto. É? Passou. Passou rápido, convida as pessoas a nos seguirem, porque eu estou vendo muita gente em internet agindo como papagaio, falando muito bonitinho, mas tem experiência, sabe realmente fazer, ou está repetindo case estudado? Cuidado com quem brinca com a sua vida, tá? Cuidado. Isso é muito sério. Quem perde é você. Então siga a gente. Vem com a gente. Vamos lá. Aqui tem uma bagagem bacana. Eu fiz uma cirurgia no nariz e fui 4 especialistas. Professor, não sei o que lá e tal. Fui nos 4. Depois do 4º, eu fui procurar um cara que tinha feito a cirurgia, que é fera. Tá? Mas que eu não estava achando porque a definição dele estava diferente. Cara, os 4 mandaram eu passar nas acortes, mandaram eu esperar, e se não desse, fazer a cirurgia. Mas na hora de fazer a cirurgia, eu vou indicar um colega meu que faz a cirurgia. Eu falei, cara, desculpa, mas não dá. Você tem que fazer, entendeu? Se você só está pedido, cara, desculpa. Entramos em 20 segundos, o papo tá bom, mas vamos convidar o pessoal. Quinta-feira, 8h30, estamos de volta, tá? Com receita de gestão. Indiquem aí, professor Léo Guzmán, professor Ricardo Moreira.